Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Quanto tempo, Nayara, que eu não via você. Thaís, bem-vinda. Obrigada de estar aqui novamente. Super agradeço. Boa tarde a todos. Que legal. Então, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a quem está conectando nessa live que faz parte da programação do TEIA, que é o programa de coworkings públicos e municipais da Prefeitura de São Paulo. Então, a gente está aqui com uma pessoa super especial, que já não é a primeira vez que está integrando a programação do TEIA. Então, Thaís, muito obrigada de se dedicar o seu tempo aí, ter aceito o convite do Júlio, da Nayara, o pessoal do TEIA Jardim Edite. E já fica um beijo para o resto da equipe também. A Pamela não está aqui, né? Às vezes está acompanhando. Não, Natasha. Gente, é muita gente nas equipes do TEIA. Eu não consigo acompanhar. Bom, e aí, se você ainda não conhece o programa, pode entrar no site dessa.com.br/TEIA. Lá você pode ver que a gente já tem 10 unidades em funcionamento. Então, nós estamos temporariamente agora fechados, inclusive o TEIA Jardim Edite, né? Também com expediente suspenso em razão da fase emergencial do Plano São Paulo. E assim que a gente retornar, né, e puder abrir as portas, a gente está fazendo o uso via agendamento prévio. Então, lá vocês podem ver os links também. As fotos, né, olhar um pouquinho da infraestrutura, conhecer um pouquinho da programação, e de qualquer forma, a gente sempre permanece com a programação online, recheada de bastante coisa, às vezes com 2 ou 3 lives no mesmo dia, com curso, com podcast, com temas bastante diversificados, né, então hoje é para falar de cooperativismo, né, cooperativa. E, além disso, o TEIA também faz atendimento ao microempreendedor, seja você formalizado ou não. Então, geralmente, a Nayara deixa aqui nos comentários os telefones e os e-mails de contato. Então, mesmo com as praças de atendimento fechadas, você pode entrar em contato para buscar um atendimento, uma orientação mais específica dos analistas da DESAMPA. E um último recado que eu deixo aqui, antes de passar a bola para a Nayara e para o Júlio, para ter o papo com a Thaís, é que a gente está com as inscrições abertas do Vitec 6. Então, é a 6ª edição do Programa de Valorização das Iniciativas Tecnológicas. É um programa de aceleração de negócios, né, que é executado pela DESAMPA. Estamos aí na nossa 6ª edição. Então, é super bacana, podem entrar no site também, Vitec 6, né, é desam.com.br/Vitec 6. Já teve dezenas de negócios acelerados, né, nessas outras 5 edições, tem alguns depoimentos lá também, vocês podem saber mais sobre que tipo de suporte, mentoria, a bolsa, o valor da bolsa, que é de aproximadamente R$35 mil, que é um investimento, né, direto, ingestado no negócio. Então, se você é um empreendedor e está aí nas franjas da cidade e mexe com tecnologia, seja na finalidade ou no meio do seu negócio, você pode se inscrever, é só saber mais aí nos links. E é isso, vou deixar aí com vocês, então, encerro a minha participação. Abraço, gente, vou ficar aqui no backstage acompanhando. Tchau, Jéssica, obrigada. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Boa tarde a todos, obrigado, Thaís, por ter aceito o convite, estar com a gente nessa tarde, né? E vamos bater um papo aí de um assunto que é hiper importante, né? O cooperativismo, ele é fundamental, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né? Então, vamos bater esse papo aí e falar muito de associativismo e cooperativismo. Estou muito feliz de tê-la aqui, eu e a Nayara. Eu que agradeço. Gente. Oi, Nayara, desculpa te cortar, fica à vontade. Não, imagina. Eu ia falar que eu deixei nos comentários os avisos que a Jéssica falou, né? Que a gente está mais uma live do programa TEIA, do TEIA Jardim Edite, com a nossa convidada Thaís. Muito obrigada, Thaís, por ter aceitado o convite para falar com a gente com esse tema tão importante. Vou falar um pouquinho da Thaís, antes dela começar a falar. A Thaís, ela é diretora da TMS, Desenvolvimento Organizacional, e fundadora da TEIA Cooperação e Consultoria, e ela é consultora há mais de 18 anos em projetos de gestão de pessoas e cooperativas. Ela adquiriu uma vasta experiência com instituições que são fomentadoras, incubadoras de empresas, como a Smart Fit, a Unisol Brasil, CMDCA, Solar Consultoria, Sebrae São Paulo, Sescop São Paulo, AVAP, CFP, Padre Léo, Stendhal Disc, Hospital Albert Israeli Albert Einstein, entre outras. Ela
é craque no tema que a gente vai falar hoje, e mais uma vez agradecê-la pela presença. Bom, boa tarde a todas. Eu que agradeço, faço votos de que o nosso bate-papo aqui desperte insights e principalmente seja uma contribuição, não só para esse momento de pandemia, mas para todo mundo que vê na construção coletiva uma alternativa de empreender, principalmente uma alternativa de negócio. Porque uma das coisas que eu vejo de oportunidade do cooperativismo, das iniciativas coletivas, é essa coisa do aprender junto. E o cooperativismo, para esses momentos de crise, a sua identidade, ele é um movimento que acontece quando as pessoas estão em situação de crise. Então, se a gente for pensar na sua criação lá na Europa, ele se deu como alternativa para aqueles modelos de organização econômica onde as pessoas estavam saindo da área rural e vindo para a industrialização, né? Seja na Inglaterra, na Itália, mas essas pessoas se movimentaram para fazer coisas juntas, e eu vejo que esse é o grande pulo, é o grande plus do cooperativismo. Quem se identifica, percebe que tem uma predisposição para discutir, para construir coisas, que gosta desse movimento de construção coletiva, eu vejo que o cooperativismo pode ser uma grande vantagem para este momento, para a gente sair, por vezes, de um mercado que está retraído, ou então de uma oportunidade de trabalho que não te satisfaz. Eu faço um trabalho de transição de carreira e tem muitas pessoas que me questionam, falam, eu não me encontro mais nesse formato de trabalho, por mais que a gente esteja num processo de retração das organizações, mas eu não me vejo ainda empreendendo sozinho. E eu sempre pergunto, vocês já pensaram em se experimentar ou numa sociedade ou numa cooperativa? E por isso eu acho que o cooperativismo pode ser um grande plus para quem está buscando novas formas de se inventar enquanto mercado, enquanto profissional. Júlio, você ia falar alguma coisa? Não? Não, estou tranquilo aqui. Pode falar que estou escutando aqui, já pensando, né, nesse período aí da Inglaterra que você trouxe, né? Já estava fazendo uma viagem para lá, imaginando, né, esse período que realmente era um período de crise onde eles se juntaram. E realmente daí começou a vir um filme de outras coisas que aconteceram nesses movimentos, né, de necessidade para isso. Então, bem bacana. E o melhor ainda, e os de oportunidade que você trouxe. Então, vai falando aí. Uma coisa que eu queria te perguntar Claro. é se você enxerga que esse período agora de pandemia, de recessão, que as pessoas estão sendo instigadas, até por necessidade, a montar seus negócios, se o cooperativismo tende a aumentar e se é uma maneira, uma via viável para as pessoas. Porque a gente vê que as pessoas, elas... Não é todo mundo que sozinho se sente confortável para montar uma empresa, né? Às vezes, se unindo com outras expertises, pessoas que têm outras expertises, outras habilidades, se sentem, talvez possam se sentir mais confortáveis para isso. Nara, ótima a sua pergunta. Olhar a viabilidade do negócio, seja do ponto de vista individual, vou montar meu negócio enquanto empreendedora, ou vou individual, ou vou empreender de forma coletiva, sempre predispõe a fazer um planejamento. Você vai ter que fazer análise desse mercado. E muitas vezes, quando você fala assim, nesse momento de retração, as pessoas estão sendo forçadas a empreender, muita gente querendo abrir negócio, e seja para empreender de forma coletiva, na cooperativa, ou ainda como empresário individual, não tem segredo, eu vou ter que planejar, eu vou ter que pesquisar esse mercado. Então, saber se é viável pressupõe eu passar por essa trilha. Não dá para eu pular, não existe passe de mágicas, tá? Por vezes você encontra um grupo que ele tem essa vocação para fazer as coisas junto, ele até se percebe com facilidade para produzir
para encontrar soluções juntos, mas eles não têm uma viabilidade econômica. Tem muitos negócios que, da forma que estão organizados, precisam ser revistos. Então, seja nesse momento de crise ou em qualquer outro, ele prevê essa necessidade de análise. E quando você fala assim, o cooperativismo pode ser uma alternativa, eu sou suspeita para falar, eu fui mordida por esse bichinho lá em 2005, eu moro no ABC, para quem não sabe, estou do lado aqui da Volkswagen, tá? Do lado do sindicato também dos metalúrgicos. Então, eu sou mordida por essa coisa do coletivo. Eu comecei numa incubadora que você falou, aqui pertinho, em Padre Léo Comissari. É uma incubadora italiana. E quando eu conheci essa coisa de... Lá eles falam de muito de cidadania e trabalhar a economia solidária. Era assim, um universo novo para mim. Eu era clínica lá, eu atendia como psicóloga clínica e só sublocava o espaço. E uma das coisas que acendeu uma nova alternativa para mim foi perceber que trabalhar o coletivo não oportuniza só a geração de renda. Ele promove cidadania, ele promove inclusão cultural, política, porque você começa a perceber seus deveres, quanto eu tenho de compromissos que não estão sendo cumpridos. Então, o cooperativismo é sim uma alternativa para este momento de crise, seja a pandemia ou outros, porque você mitiga o seu risco. Você sempre vai diminuir o seu risco. Por quê? Eu vou planejar aqui as cooperativas, para quem não sabe, são modelos de empresa que precisam para o ramo do trabalho de pelo menos 7 pessoas para montar. Então, vamos pensar que nós somos aqui um grupo que confecciona uniforme escolar. Somos costureiras, tá? Não sei se tem alguém aqui da área de confecção. E, entretanto, nós temos a capacidade técnica, conhecemos, né, do negócio, mas não sabemos comercializar. Ou então não detemos equipamento, né? O que a gente pode fazer? Seja buscar capacitação nas instituições de fomento para acessar esse crédito, ou então começar de forma individual buscar isso nos bancos. Mas antes de fazer esse olhar para o acesso ao maquinário, eu sempre devo dar um passo atrás, que é o processo de analisar o meu mercado, né? Nós temos experiência do uniforme escolar, mas qual é a forma, né, das famílias adquirirem? Né? Hoje nós sabemos que para este ano, se não tivesse sido interrompido agora com a pandemia, tem uma iniciativa pública, né, da prefeitura para que você fizesse aquisição desses uniformes, né, em empreendimentos cadastrados, e você ia receber uma forma de comprovar, né, a receita disponibilizada, ia gerar muita renda para as pessoas que trabalham não só nas facções de uniforme, mas também nos empreendimentos que já estão constituídos. Então, desde uma cooperativa, como eu falei, de costura, que oferece os serviços dela de confecção ou ainda comercializa roupa, até cooperativas de saúde, não sei quantos de vocês já conhecem cooperativas de saúde, onde eu tenho todos os serviços, sejam saúde oferecida para o serviço humano ou para o animal. Nós também temos cooperativas que atendem com assistência técnica as fazendas, os animais, e nós também temos uma outra divisão ainda dentro da saúde, que são as terapias alternativas hoje. Então, tem tudo que é uma atividade econômica que eu quero oferecer de forma coletiva pode ser oferecido por meio de cooperativa. Qual é a diferença, se você fosse olhar, qual a diferença em montar uma cooperativa e montar uma empresa? Primeira coisa que eu preciso entender, este grupo tem um objetivo comum? Ele tem um negócio comum, né? Porque se vier a Thaís, que vai oferecer serviços de costura, o Júlio vai ser um agrônomo, tá? E vai oferecer os serviços dele aqui de assistência técnica. Vem a Nayara, vai oferecer serviços de orientação nutricional, não dá para ser a mesma cooperativa, tá? Porque a cooperativa, ela tem que ter um objeto, né? Ela tem que ter uma atividade comum. A diferença de você olhar
para intermediação, para essas agências de trabalho olhar para a cooperativa, principalmente a de trabalho, é essa. A cooperativa não intermedia mão de obra. A cooperativa tem uma finalidade econômica, tem uma atividade fim. E é isso que nós precisamos identificar. Nossa cooperativa, você fala, então a cooperativa só pode fazer a mesma atividade. Ela precisa ter atividades que são que tenham correlação, sejam correlacionadas entre elas. Você pode falar assim, tem alguém que está trabalhando aqui na nossa cooperativa de saúde, que oferece serviços de fonoaudiologia, o outro fisioterapia, o outro acupuntura. Você percebe? Está tudo correlacionado. Agora, nós vamos ter aqui na nossa cooperativa pessoas que fazem serviços gerais, fazem higiene do espaço, copa, cozinha. A higiene tem tudo a ver, Thaís. Não existe saúde sem higiene. Mas os serviços de higiene não estão correlacionados nesse objeto. E foi essa confusão que, não sei se você parece que é bem mais novinha que eu, Nayara, mas não sei se você pegou, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu trabalhava em recursos humanos, um dos grandes... eu entendo que foi uma confusão, mas foi uma confusão que deu margem para pessoas mal intencionadas denegrirem a imagem da cooperativa. Alguns empresários estimularam seus colaboradores a pedir demissão. Se organizam aí, que monta uma empresa, uma cooperativa que eu vou contratar vocês. E aí o que acontecia? Essas cooperativas eram o que a gente chamava de Coopergato, porque ela tinha do astronauta ao zelador lá dentro. Todos os serviços que você imaginava, eu tinha. E por que deu essa margem de interpretação errada? Porque o nosso país, eu não percebo um estímulo para o trabalho coletivo, para as cooperativas. Se você olhar as cooperativas agro, né, principalmente as grandes, elas estão entre as 20 maiores empresas, se você olhar na Forbes, de geração de PIB. E as nossas cooperativas estão lá, principalmente as de grãos. Aí você vai falar, é o agronegócio. Mas eu tenho lá tanto agricultores pequenos como grandes. E eles só acessaram toda aquela tecnologia porque fizeram juntos. Então, para alguns negócios, e eu vejo principalmente para serviços, o cooperativismo ainda tem um desafio bem grande de ser disseminado da forma correta. Porque quando bem feito e planejado, ele é uma forma de inclusão, de diminuir o número de empresas, o tempo de sobrevivência, porque o que você faz uma análise, nós temos aí as pesquisas do Sebrae que falam que nos 2 primeiros anos você vai ter lá pelo menos 2 daqueles negócios que quebram até o primeiro ano, e os outros, desses 10, só vão sobrar 2 até o final do segundo ano. Então, você pensa que 8 negócios ficam em vias de serem, de alguma forma, prejudicados por despreparo. Quando você faz isso de forma cooperativa, esse grupo, de alguma forma, vai precisar de uma construção. E essa construção prevê planejamento, né? Então, eu percebo que, além de diminuir o meu risco de perder o investimento, porque você vai fazer isso de forma coletiva. Se for uma cooperativa, vamos pensar de transporte. Nós vamos precisar de 20 pessoas, 20 cooperados. Então, nós vamos dividir esse risco, planejar em 20 pessoas, e tudo que você tem a oportunidade de partilhar com alguém, você aumenta a sua probabilidade de acerto, né? Que é uma crença negativa que muitos de nós foi instruído por anos. De que quando você tem uma ideia, não partilha com ninguém, não, que a pessoa vai te invejar e roubar a ideia. Essa é uma crença super prejudicial ao empreendedor. Quanto mais você partilhar, quanto mais você perguntar para quem já fez, melhor o seu risco. Mas chance você tem de crescer também, né? Exatamente, porque as pessoas vão saber, compartilhar quais foram os desafios e, principalmente, oportunidades que você tem de acessar conhecimento, por vezes uma tecnologia diferente da que você estava olhando. Uma das coisas que eu tenho por regra, eu trabalho nas comunidades, hoje menos, depois que eu montei minha consultoria, mas uma das coisas que eu fazia quando eu era do Sistema S era trabalhar o fomento, a gente chama de consultor de fomento. Você visita aí as comunidades, assentamento, quilombo, o que for.
todo mundo que tem iniciativa, quer montar alguma coisa, você visita a região, vê qual a vocação daquela região, oportunidades de negócio e o que eles precisam para viabilizar essa vocação. O que seria a vocação? Vou te dar um exemplo do Vale do Ribeira. Vamos lá para a área de registro, Eldorado. Lá é uma área rica em criação de cultivo de banana. Só que todo mundo só plantava banana, vendia da mesma forma, não vendia junto, não comprava insumos para produzir junto. Então, é uma das coisas que a gente começa a estimular a discussão. Vamos cultivar banana? Qual é a melhor forma? Vamos comprar insumos? Vamos comprar juntos? Para contratar a transportadora. Porque precisa cada um contratar uma diferente ou ter um caminhão, né? Até que se amadureceu esse raciocínio e percebemos as vantagens de constituir. É uma região grande, hoje nós temos lá, né, da época que eu fui para lá, já tem várias cooperativas, mas uma das grandes conquistas daquele grupo foi montarem uma fábrica eles fazem desidratação da banana, então eles conseguem comercializar com valor agregado muito maior do que vender sua banana in natura. Isso foi uma conquista do coletivo, porque eles acessaram na época... Eles fazem produtos a partir da banana? Sim, para além da farinha de banana, hoje eles têm uma produção vasta. Mas tudo isso foi possível a partir do quê? Desse olhar do cooperativismo. Então, quando vocês me convidaram, vamos falar de cooperativa, né? Momento de pandemia, eu fiquei super feliz, porque geralmente eu faço esse trabalho com o Sescop, mas quem procura o Sescop, de alguma forma, já está com o olhar amadurecido para cooperativismo. Quando você fala para uma comunidade aleatória, você vai despertar um monte de interrogações, e eu sempre me coloco nesse lugar, né? Despertar interrogações, que é isso que eu busco para mim também, interrogações. Do jeito que eu estou fazendo, quais são os resultados que eu tenho alcançado? Se eu fizer com o Júlio, ligar para o Júlio e perguntar como ele faz, perguntar para a Nayara, o que a gente pode ganhar fazendo em trio? E é esse o convite que eu faço para vocês. Toda vez que você encontrar, pelo menos pensar em constituir cooperativa, pelo menos 7 pessoas, se for de trabalho, que tenham o mesmo objetivo que você, dá para começar a pensar em cooperativa. As cooperativas funcionam desde que a gente tenha um objetivo comum, que é esse negócio comum. E aí é torná-lo viável. Thaís, mas vender a banana in natura, o que a gente pagava de CMS, a região é distante, você pega a Regis para transportar. Mas tá, e de que forma que a gente pode tornar isso viável? E é isso que o cooperativismo tem de grande vantagem, essa discussão que não existe cooperativa se não houver essa construção coletiva. Mas é todo mundo que decide como vai ser feito o transporte, quem vai ser o agrônomo contratado? Não, nós vamos eleger, e aí uma das características. O grupo entendeu que o negócio é viável, fez um estudo, vamos constituir, vamos eleger agora lideranças, né, entre este grupo. E quem são essas lideranças? Eles têm mais poder? Não. Na cooperativa, todo mundo é igual. A diferença principal da cooperativa é que valorização da pessoa, não do capital. Então, não importa se o Júlio chega com R$1.000, eu vim com 2 e você veio com 3. Se o capital para entrar são R$1.000, todo mundo aqui tem o mesmo poder de decisão. Tanto eu posso ser presidente como cooperada. Nós temos a mesma condição de nos candidatar. E o que significa isso? Que esse grupo com 20 pessoas ou com 7, se for de trabalho, vai eleger representantes para buscar contrato, para tomar decisões, para planejar e principalmente acompanhar o exercício dessa empresa. Então, é um modelo de empresa onde as decisões são tomadas de forma coletiva lá na Assembleia, e aí nós, de posse desse plano de trabalho que é aprovado ali, nós elegemos um grupo, e esse grupo pode ficar até 4 anos nos representando, tá? O mandato dele pode ser de até 4 anos pela lei, e durante esse período que o grupo vai caminhando, eles vão formando, assim, que é esperado, sempre eu estimulo, é que se forme novas lideranças. Porque a legislação não impede que eu, enquanto presidente, me candidate novamente.
mas o que ela pede é que 1/3 seja renovado. Então, desse grupo que entrou, pelo menos um deles vão precisar sair, desse presidente, vice e secretário. Então, a maior força da cooperativa é desenvolver os seus cooperados, não é engessar os processos, centralizar uma coisa que eu percebo que é um grande ponto de desenvolvimento para as cooperativas nas que eu fui caminhando por esses anos. Centralizar o poder. Então, se eu sair de alguma forma, o relacionamento está comigo, o domínio, né, do nosso negócio está comigo. Eu preciso disseminar isso. A cooperativa precisa formar seus sucessores, visto que o negócio não é de uma pessoa só. Muito legal, Thaís. Fala para a gente um pouquinho sobre os tipos, né? Porque você falou de alguns tipos de cooperativas, né? Que eu acho que isso é muito bacana, né? E pensar até para quem está escutando a gente, tem muitas pessoas que têm atividades semelhantes, né? Atuam no mesmo processo, têm as dificuldades, ambos têm individualmente, que de repente podem acabar se juntando num formato de cooperativa, ou já até fazem isso, né? Tem muitos que acabam se juntando, fazem trabalhos colaborativos, cooperados, né? E estão muito próximos, de repente, de uma formalização que possa desenvolver mais ainda. Então, comenta um pouquinho sobre esses tipos de cooperativas. Você falou de alguns aí, e a gente deixar isso, vamos dizer, até mais próximo, né, dessa realidade de hoje, né, desse processo de tecnologia e tudo mais, como é que a cooperativa também está chegando próximo disso. Nesse um ano de pandemia, eu vi muitas coisas cooperadas e colaboradas nesse meio, né? E de repente pode até ter algumas ideias, algumas coisas aí nesse caminho de desenvolver um formato econômico de uma cooperativa e assim por diante. Então, ou até alguma experiência que você teve nesse período, né? De um ano aí de coisas cooperadas, eletrônicas, que eu acho que foi um momento diferente e com muita solidariedade e cooperação, né? Exatamente. Eu não sei quanto que vocês acompanharam, mas os movimentos, não só de cooperativas, tá? Os associativistas, associativos de forma geral. A CUFA, que é a Central Única das Favelas, não sei se vocês acompanham, teve um trabalho super rico, não só para distribuição de alimentos, organização dessa logística, mas principalmente para evitar a disseminar do vírus, porque eles tiveram um processo de organização dessas comunidades, das lideranças, assim, foi um exemplo, né, de como trabalhar a organização coletiva, usando as lideranças da comunidade, demonstrando transparência e principalmente seriedade do processo. Eu fiquei super admirada, não participei de nenhum desses processos, mas eu acompanhei à distância. Então, tem um monte de iniciativas desse processo de pandemia que demonstrou o quanto que nós somos solidários e principalmente dessa predisposição ao fazer junto, porque eu ouço muito questionamento dessa coisa, sociedade, vou montar empresa com outra pessoa, casar com uma pessoa é difícil, imagina com 19. Sempre quando eu estou orientando um grupo, eles falam, Thaís, quantas pessoas precisam, né? E antes de 2012 eram 20 pessoas. E aí eu falei, mas eu não dou certo para tomar decisão com a minha esposa, como que eu vou tomar decisão com 19 pessoas? Eu falei, é esse olhar o primeiro, é o olhar de querer construir junto. E quando o Júlio traz essa coisa, quais são, né, as grandes iniciativas que você viu de tecnologia? Eu passei por uma, a Teia da Cooperação, que a Nayara falou aí no início, é uma plataforma de negócios. Para quem não sabe o que é intercooperação, imagina fazer negócios em rede. Nós estamos aqui na minha comunidade, um faz pão, o outro conserta carro, o outro conserta computador. Antes de olhar para qualquer negócio na comunidade vizinha, eu vou olhar para todo mundo que está nessa rede. Então, a plataforma Teia da Cooperação, ele tem esse olhar de fazer negócios em rede, e ela veio exatamente de uma cooperativa
que me deu o primeiro alicerce de TI, de tecnologia da informação. Então, qual é o negócio deles? Desenvolvimento de ferramentas, né, de tecnologia da informação. E uma coisa que também deu um grande salto de qualidade, eu penso agora na pandemia, para olhar para as cooperativas, é a questão das fintechs. Porque como a gente... cooperativa de crédito, a primeira que nós tivemos aqui no Brasil, lá, pensando em 1920, no início era consumo, tá? Para quem não... Como chegou aqui no nosso país e quem trouxe foram os jesuítas europeus. Quem trouxe o primeiro modelo foi um alemão, e depois nós temos um modelo que vem italiano, que são as Luzzat's. Não vou entrar nesse detalhe, porque é muito teoria, mas é uma história que eu sou apaixonada. E vamos pensar, as fintechs estão aí, startups estão rodando também, mas as cooperativas já estão aqui desde o início do século, 1900, do século XVIII. Por que a gente não acessava, né? Porque tanto desconhecimento com esse modelo de cooperativismo de crédito. Então, agora, com esse formato de muitos empreendedores pequenos não acessarem essas linhas de crédito que foram disponibilizadas, seja pelo governo federal ou estadual, de alguma forma deu holofote para algumas cooperativas. Então, tanto as fintechs quanto as cooperativas de crédito conseguiram auxiliar muitos empreendedores. Quando o Júlio fala assim, olha, que iniciativas que você viu? Eu vi muita coisa legal ligada à tecnologia, então as cooperativas que montam um marketplace, essas que me ajudaram é uma delas, né, o pessoal da Cooper Phoenix TI, mas outras iniciativas também ligadas à mecânica. Não sei se vocês sabem, aqui na região do ABC, nós temos muitos prestadores de serviço ligados às montadoras, né, de carro. E em função dessa derrocada das montadoras estarem saindo daqui, tem muito mão de obra ociosa e com maquinário bom. E eu vi várias iniciativas, principalmente de Diadema, não sei se vocês conhecem a Uniforja, é a Universidade da Cooper Forja, que é uma cooperativa que eu sou apaixonada também, que é ligada à metalurgia. E eu vi vários daqueles prestadores de serviço dessas montadoras se organizando para fazer ventiladores que foram vendidos por as unidades de saúde, né, com essa coisa que veio dos respiradores. Então, teve iniciativas bem... você fala assim, toda vez que tem uma crise, tem alguém chorando e tem alguém que vende o lenço, né? Foi a oportunidade para vender lenço para essa turma. As cooperativas de crédito também foram beneficiadas nesse processo, porque conseguiram acessar mais pessoas, foram mais divulgadas. Eu mesma, eu sou sócia em 2 cooperativas de crédito. Eu peguei uma linha de crédito pelo Pronamp na cooperativa de crédito que eu sou sócia. Então, no banco que a minha empresa está aberta faz tempo, eu nem procurei saber, mas o meu contador fala que lá eles não conseguiram atender quase ninguém. Então, as cooperativas foram uma grande alternativa para sobreviver esse primeiro ano. Então, eu falei aqui das cooperativas de tecnologia da informação, que são cooperativas de trabalho, tá? As cooperativas de crédito, que são instituições financeiras, têm fundo garantidor, da mesma forma que o banco. A diferença é que você é dono, tá? Você não é um cliente do banco. Então, todos os produtos e serviços que você olhar no banco, você tem na cooperativa. A diferença é que o juros é muito menor. E tudo que você pagar de taxa lá ao final do exercício, se a nossa inflação for menor, volta para você. Falei das cooperativas de saúde, que são cooperativas que oferecem serviços de saúde. Aqui no ABC nós tínhamos também as cooperativas de educação, não sei se vocês conhecem, as educacionais. E ali nós temos 3 modalidades, que também são bem interessantes, pensando até na minha categoria, né? Porque são pessoas que trabalham com educação. Então, se você está oferecendo seus serviços educacionais, você pode se organizar e montar uma cooperativa. Tem uma outra modalidade dentro da educação, que são os pais que querem acompanhar de forma mais próxima a educação do seu filho. Eles se organizam com pessoas que têm o mesmo objetivo e montam uma escola mesmo, onde eles vão fazer a gestão, contratar uma metodologia de ensino, contratar professores e acompanhar. E a terceira modalidade educacional não sei se vocês conhecem, as escolas técnicas agrárias. São uma parceria da FATEC, tá? Das ETECs, na verdade, né?
é o Centro Paula Souza. Nas regiões onde eu tenho cultivo agrícola, a educação agrária é uma alternativa não só de formação, né, de inclusão no mercado de trabalho, mas para geração de renda, porque esses alunos comercializam as hortaliças que eles cultivam. E como eles comercializam, é uma forma da família garantir o sustento deles enquanto estão nessas escolas técnicas, visto que as famílias geralmente são de baixa renda. Então, as cooperativas educacionais, falei da saúde, trabalho. Dentro do trabalho, turma, tem, assim, tudo que você entender serviço, tá? Que eu não me relaciono com o mercado por um produto, é a cooperativa de trabalho. Me organizei para vender produto. Ah, mas produto tem meu serviço embutido, Thaís, tá? Mas na hora da relação, é o produto que sai na nota fiscal, não é o meu serviço. Aí são as cooperativas de trabalho e produção. Quais são elas? Cooperativas de reciclagem, você já deve ter contato. Toda cooperativa que faz não reciclagem de resíduo, comercialização, graças a Deus, hoje elas estão conseguindo agregar valor ao produto também. Não só itens de plástico, mas a gente já tem alguns que estão produzindo combustível a partir do reaproveitamento de óleo. A gente tem iniciativas muito legais. Tem uma cooperativa que eu acompanho aqui em São Paulo que está fazendo itens a partir de vidro. Então, elas já conseguem fazer não só a desintegração do vidro, mas elas conseguiram um maquinário para a produção de itens, e aí ela tem um valor agregado muito melhor que vender só o vidro da forma que ela conseguiu triar. Transporte, eu já falei, aí o transporte ele pode ser de pessoas ou cargas, tá? Uma coisa que é interessante falar do transporte. Para quem tem São Paulo, na capital, por muitos anos nós tivemos, entre as empresas, né, de transporte coletivo, muitos empreendimentos cooperativos, tá? E um dos grandes desafios deste grupo, né, foi conseguir manter a viabilidade do negócio. Hoje elas não são mais, mas cooperativas de táxi, nós temos de motoboy, todas essas que transportam cargas ou pessoas estão no ramo do transporte. Falei do crédito, o agro vocês já conhecem. Aí o agro a gente tem acho que uma proximidade maior, tendo em vista as iniciativas que passam na TV. A Aurora tem lá 77 mil cooperados, sem contar o número de famílias beneficiadas, produtores pequenos e grandes. Aqui, bem pertinho da gente, Parelheiros, né? Eu trabalhei na Casa da Agricultura ali na região, tem uma iniciativa de agrofloresta ali, reflorestamento da região, e também tem cooperativa. Aqui perto de mim, eu estou perto do Riacho Grande, também tem várias. Então, toda vez que você se relaciona com o mercado, né, por alimentos, cultivo de algum hortaliça ou criação de animais, a agro, crédito, eu falei. Habitacional, eu não tinha falado. As habitacionais são cooperativas que você tem interesse em fazer aquisição de uma unidade habitacional, seja ela uma casa, um apartamento. Nós temos uma iniciativa muito legal aqui em São Paulo, que são para estantes dentro do shopping. Tudo bem que a gente está no período de não ir para o shopping, mas essa cooperativa habitacional oportunizou, pela organização do seu grupo, adquirir estantes, tamanha organização delas. Eu vou te dar um exemplo de como é super interessante esse modelo, visto tantas pessoas que estão aí morando na rua, ou em situação de um aluguel que você nunca vai para lugar nenhum. Um apartamento de 60 metros, que em São Paulo você pagaria 300 mil, você consegue fazer uma aquisição por 170 mil na cooperativa. Como eles conseguem isso? Essa cooperativa, ela constrói, ela projeta e faz tudo? Ou ela... Como monta a cooperativa, Nayara? Tem que encontrar um grupo que queira ter uma casa, né? Este grupo vai contratar uma empreiteira. Existem cooperativas que fazem mutirão? Tem. Eu acompanho grupos menores que fazem mutirão. E aí nós adquirimos o terreno juntos e fazemos a gestão dessa construção. E aí, quando são grupos bem menores, mas vamos pensar num prédio, vamos pensar num condomínio mais simples, aí nós vamos contratar alguém. Nós vamos fazer, eleger um grupo para fazer a gestão, né, do pagamento dessa obra, mas tem uma empresa que vai ficar, que tem expertise, que vai ficar por conta disso. Mas como não tem todo esse processo, né, do intermediador que tem quando você compra pronto, no empreendimento,
você chega a pagar 80% menos, né? Porque vai ficar, esses 170 mil fica muito na estrutura que foi investida para construir. Quem já construiu casa sabe o tempo que leva e quanto, toda vez que você mexe no cômodo, tem outro para mexer. E a Essa habitação cooperativa, ela vai ser formada a fim de fazer esse empreendimento, depois que ele é feito, ela é desfeita? uma das características do habitacional é que ele tem tempo para acabar. Entregou as unidades habitacionais, se dissolve. Mas, mas aí foram aparecendo mais sócios. Enquanto vão aparecendo mais sócios e tem pessoas dispostas a continuar a gerir, nós podemos ir fazendo outros empreendimentos. Essa que eu falei que já tem os estandes no shopping, ela já entregou todas as unidades habitacionais dela, e uma das coisas que nessa região surgiu de oportunidade, porque é uma região que está começando agora com shoppings, para gerar renda para os próprios moradores. Eles visualizaram em ter um estande no shopping, por mais que eles não montem a loja lá, mas que eles aluguem, será uma fonte de renda. Aí eles não dissolveram a cooperativa, não fecharam a cooperativa e estão construindo esse empreendimento agora. Mas enquanto o grupo tem unidades para entregar, essa cooperativa não se liquida. Uma coisa que é interessante olhar, que eu falei, é maravilhoso. Não estou dizendo que existe algum modelo que não seja, tá? É que eu fico muito... quando dá certo, eu acho que é muito legal a gente partilhar. Uma coisa para se prestar atenção. Estou aqui, no moro, e vejo uma placa de venda de unidades habitacionais por cooperativa. Só que eu não participei do planejamento, não participei da aquisição desse terreno, e cheguei lá, já está vendendo ou já está para entregar. Dê uma olhada no estatuto, vai para o Reclame Aqui, busquem na UCESP se essa cooperativa está registrada, porque o que a gente tem também são muitas pessoas que usam do nome cooperativa, desse modelo de negócio, para ganhar algumas vantagens. Elas pagam um pouquinho menos de imposto, e as pessoas, por vezes, podem estar numa furada. Então, viu uma cooperativa, seja ela de trabalho, habitacional ou transporte, pesquise sobre ela, vê se ela está registrada no SESP, se ela participa de licitação, você pode dar uma digitada no Google para ver se ela cumpre, né, com o que ela se propõe. Porque, infelizmente, como todo modelo de negócio, tem profissionais corretos e também que não são tão corretos. Alguém está perguntando, o Juan está perguntando quais são os requisitos para montar uma cooperativa. Bom, a primeira coisa é esse olhar de ter um negócio comum. Então, a gente tem que ter uma atividade. Encontrou atividade comum? Vamos pensar que nós somos aqui profissionais que desenvolvemos serviços, softwares, também montamos ferramentas de tecnologia da informação. Detemos a competência técnica, analisamos e gostaríamos de trabalhar juntos, então a gente vai montar um negócio, e a gente vai buscar um contador, um advogado para nos orientar a montar o estatuto, ou então o Sescop, que é a empresa, é o Sistema S, né, responsável por isso. Não tem custo, tá? Se você quiser montar uma cooperativa, busquem o Sescop, porque ele tem todo esse serviço de acompanhamento e é gratuito para as comunidades. E aí, discutimos, fizemos um plano de viabilidade, identificamos as lideranças para nos representar, vamos fazer uma assembleia de constituição. Então, o requisito, se eu fosse pensar no passo a passo, é primeiro a identidade cooperativa. Vocês têm essa familiaridade com a tomada de decisão coletiva, construção dos processos coletivos? Fizeram uma análise de viabilidade, o negócio é viável? Aí, passou por esse processo, vão eleger as lideranças para fazer a representação do grupo. Assembleia de Constituição, onde vai sair o estatuto imagina que é o grande regimento da vida de vocês, e depois buscar os órgãos competentes. Quando você entrega esse estatuto na junta comercial para registrar, já sai o CNPJ, e aí dali saem os demais instituições onde vocês buscarão o registro. Mas constituir cooperativa são 3 passos. A primeira coisa delas identidade coletiva. Formou as lideranças, tem negócio, tem viabilidade, vamos para a Assembleia de Constituição. Fez a Assembleia, vamos buscar os órgãos competentes. Se eu tivesse que
transmitir de uma forma muito simples, vocês vão namorar, aí identificamos que a gente tem afinidade nesse namoro, né? A gente gosta de tomar decisão junto. Então, quem vai representar, vai buscar contrato, quem são as lideranças? Identificou essa liderança que vai buscar? Vamos formalizar o casamento, aí buscar um cartório, né? E formalizar a relação. E sempre esse processo do namoro é olhar todas as arestas dele, né? Tomada de decisão, transparência das relações, viabilidade do negócio, porque nós somos, quando a gente está apaixonado por uma alternativa, a gente tende a ficar cego, né? E então, esse processo de estar apaixonado não é ruim, é muito bom, mas ele precisa de um pouco de senso crítico, e esse senso crítico vem com planejamento, vem com análise da viabilidade. Então, não se atenham só à paixão. Antes de formalizar um negócio, há uma coisa que eu não falei que é muito importante. Cooperativa não abre falência como os outros modelos de negócio. Então, quebramos, não fomos viáveis, enquanto a gente não cumprir todos os nossos compromissos com o mercado, a gente vai carregar essa dívida para frente. Então, vamos ter que eleger lá um grupo de liquidantes, eles vão fazendo as negociações com esses credores. Então, para além dessa tensão de montar, é ter uma atenção na gestão. Porque muitos cooperados, depois que elegem o presidente, o grupo para representá-los, entendem que só tem que ficar em casa esperando chegar trabalho. Não. Se é cooperado, você tem que estar participando. Entender o seu negócio, zelar por ele e trazer oportunidades. Porque a responsabilidade é igual. Tá? Da mesma forma que quando tem sobras, que a gente guardou mais do que precisa para pagar a conta, distribui entre quem produziu essas sobras, quando tem perda, rateia entre todo mundo. A responsabilidade é coletiva. Os lucros são divididos igualmente numa cooperativa ou os cooperados podem se organizar para dividir esses lucros da maneira que achar conveniente? Nara, essa pergunta foi excelente. A cooperativa, diferente da empresa mercantil, ela não visa lucro. Então, o que significa sobra? Para produzir o software que nós vamos desenvolver aqui, nós precisamos de R$100 de cada um por mês, tá? Da produção de cada um. Chegou o final do ano, nós só gastamos 90 de cada um. Esses 10 que sobraram, eles têm que ir para 2 fundos que são obrigatórios, que eu não vou entrar nesse detalhe agora, cumprir por lei esses 2 fundos, eu vou levar para a Assembleia decide se vai devolver naquela hora para o cooperado em dinheiro, se eles vão integralizar no patrimônio deles, que é o que a gente chama de capital social, ou se eles vão constituir um fundo específico para comprar uma sede, para comprar uma nova tecnologia, para profissionalizar o grupo. Mas tudo que tem de sobra é devolvido, retorna proporcional a quem contribuiu. A diferença da cooperativa com a empresa mercantil, que visa lucro, é essa. Se teve um valor que é superior ao que nós necessitamos proporcional aos sócios, a quem contribuiu para essa riqueza. Eu nunca vou ganhar sobre o trabalho da Nayara na cooperativa, tá bom? A sobra existe, ela é proporcional à sua contribuição. E quando tem perda, vamos pensar, a Thaís fez um crédito lá na nossa cooperativa e não cumpriu. A perda também é referente a quem utilizou desse crédito. A Thaís, mas a cooperativa quebrou. Cooperativa de crédito. Aí vai no capital social de todo mundo. Se não houve nenhuma corrupção, dolo, fraude, aí é dividido para todo mundo o prejuízo. Mas, como fica a lista? Tipo, uma cooperativa pode contratar, ou ela só pode adquirir cooperados? Cooperativa é uma empresa como qualquer outra, tá? É o meu sonho de consumo que se quebra essa crença de que cooperativa não pode ter colaborador, não pode ter funcionário, não pode se profissionalizar a ponto de ter uma assessoria, um diretor. Porque uma das coisas que a gente tem pela legislação, que é de 71, a mais antiga, que o órgão de administração, que é o Conselho Fiscal, não pode ser contratados. A exceção do Banco Central, da cooperativa de crédito, o Banco Central permite contratar as diretorias executivas. Mas nada impede, se eu sou uma cooperativa de costura, tá? De uniformes escolares, que eu me organize para ter um gerente, tá? Administrativo,
Nada impede não é muito orientado isso, visto que eu não tenho uma afinidade com essa atividade. Ah, Thaís, mas porque eu sou costureira, eu não vou conseguir aprender a gerir meu negócio? De forma nenhuma, você vai, e é isso que a diferença do cooperativismo, você vai se profissionalizar para isso. Mas eu tenho que ter a consciência, e principalmente eu entendo a humildade de entender que uma pessoa um contador, um administrador que trabalha na gestão administrativa tem muito mais familiaridade para tomar essas decisões e fazer essas análises que eu, enquanto costureira ou enquanto psicóloga. Então, uma das crenças que eu sempre fomento essa discussão entre os grupos que querem constituir é que eles precisam se alicerçar de profissionais com a expertise da área. Eu preciso de um advogado, por que a gente não vai buscar um? Preciso de um contador que entenda de contabilidade cooperativa, que é totalmente diferente da contabilidade dos outros empreendimentos. Vamos buscar um, tá? Eu preciso de alguém. Eu tenho uma cooperativa que eu acompanho, que eles são de agricultura familiar. E dentro da estrutura deles, eles tinham um agrônomo. Eu cheguei lá, ele estava lavando o banheiro e arrumando a estrutura. Eu falei, mas por que você não está no campo, né, conversando com as pessoas? Ah, porque como eu estou aqui, eu sou auxiliar administrativo, então eu fico cuidando de tudo. Eu falei, mas e a sua parte lá de orientar aquelas pessoas, né, que estão utilizando fertilizante, estão vendo a rotação de culturas? Não, a gente faz isso, mas de forma coletiva depois. Ele falou assim, mas em que parte que você consegue estar presente? Na organização aqui da sede e também em campo? Ele falou, bem menos. Então, a cooperativa precisa conseguir desmistificar algumas crenças. E existe uma crença de que porque todo cooperado é igual, quando tem um colaborador, não se consegue fazer uma boa descrição de cargo, a gestão dessa equipe. E isso é um grande ganho quando se avança nesse processo de que é uma empresa. Em função desse processo inicial coletivo, alguns grupos, não estou falando que é geral, tem uma certa resistência em utilizar o serviço conforme a expertise para que ele foi contratado. Turma, vocês querem fazer alguma pergunta? Estou à disposição. Tem mais alguma pergunta aí, Nayara? Tá. Do que você está falando faz todo sentido, né, Thaís? O objetivo, a atividade da empresa é confecção, né? Quem faz a segurança é segurança, né? Ele pode ser um funcionário, né? Quem faz o transporte, ele não está na produção e não está no objetivo da cooperativa, né? Então, aí fica mais tranquilo para definir esses parâmetros de contratação, né? E aí fica organizado, né? Júnior, uma coisa que eu, assim, vivenciei nesses anos todos e que é muito presente. Algumas cooperativas, quando começam, não têm capital para contratar em todos os papéis. Então, o que eles fazem? Eles fazem um rodízio de atividades. Então, eu vou ficar responsável pelo fluxo de caixa. Todo dia, então, terminou a minha atividade lá, vamos pensar que eu sou da cooperativa de costura, eu vou registrar tudo que a gente comercializou, se o gasto que a gente teve, não importa que foi um retrós de linha. Registro ali que a gente teve uma saída com isso, porque pequenas... Mas assim que a cooperativa tem condições e contratou alguém para este papel, é importante que essa pessoa exerça esse papel. E o cooperado vá para a atividade dele e aprimorar dentro do negócio dele. Porque se eu fico com esse olhar de dividir os papéis, mas não de forma a potencializar a minha gestão, eu estou atrasando o nosso processo. Porque se eu estou ali para tomar decisão como presidente, eu tenho que estar olhando quais são as oportunidades, né, para comprar nosso uniforme. Se eu ficar preocupada em centralizar o caderninho de anotações de saída e não converso com o fornecedor, não busco alguém de marketing para divulgar meu negócio, a gente vai continuar vendendo uniforme só para a rua que eu moro. E com a rua que eu moro, não paga a conta de todo mundo, não vai ser viável. E a gente tem que dar esse salto de
de ser mais mascate, né? É uma coisa que eu falo, não, uma coisa que de vez em quando ela isso deixa a gente muito competitiva. Eu falei, não é ser competitiva, é ser viável. Eu falei assim, a cooperativa precisa colaborar entre nós, mas ela tem que ser competitiva para o mercado. Ela tem que entregar com qualidade, ter volume e buscar mercado. Porque para ficar trocando pão, já participei de cooperativa de panificação que elas faziam pães excelentes. Mas eu falei, quanto a gente está conseguindo alcançar de resultado no final do mês? A gente está trocando os pães. Juro, estava trocando os pães. Comendo os pães com leite à tarde. Não fala essas coisas que esse horário é bom, né? Um pão, um leite. Mas e depois, no final do mês, como que eu pago a conta de luz do galpão, Júlio? O que manda, né, é o resultado, né? Então é importante, não importa se é cooperativa ou empresa, tem que estar medindo o resultado e buscando o resultado, né? E a cooperativa é igual, né? As pessoas se unem para um objetivo, e esse objetivo tem que trazer um resultado. Então, perfeito. Perfeito. Eu estou à disposição, eu sei que foi um tempo curto, eu falo pra caramba, mas a Nayara e Júlio tem os meus contatos. Eu falei do Sescop, é Sescop com S, Sescop São Paulo, pode procurar o Vladimir lá, que é a área de fomento, tá? Se vocês precisarem, é super maravilhoso, sou fã do trabalho dele. Também estou à disposição no que eu puder contribuir. Espero que vocês tenham despertado algumas interrogações aí, principalmente de quanto isso pode diminuir os nossos riscos e aumentar as nossas oportunidades. Super agradeço, Natasha, Mariana. Agradeço. Acho que você não falou demais, não. Você falou muito bem explicado. As pessoas ficaram tão agradecendo. Ótima live. Parabéns. Parabéns pela atividade. Super agradeço. A gente percebe mesmo algumas visões que você comentou durante a live mesmo, né? Que muitas vezes as pessoas pensam que preferem montar sozinho para não ter um aborrecimento de ter essa troca com muitas pessoas, sentem uma certa dificuldade, né, em trocar ideias, em ceder também, né, porque também é um processo, né, você vai estar tendo que colocar a sua opinião, mas você também vai ter que ouvir as opiniões, vai ter que ceder, não vai ter um controle, não é só a sua empresa, né, a empresa sua e de mais outras pessoas. Acho que a gente vê essa visão que ainda existe uma resistência às cooperativas por causa disso, mas acho que é importante superar, né? Porque é um meio muito, muito bacana de se conseguir, né? Você está unindo forças para um objetivo comum, como você falou, havendo um planejamento, com uma junção de forças, junção de competências, a tendência é que funcione até melhor do que um negócio individual, em que a pessoa vai ter que fazer tudo sozinha. Só para complementar essa sua fala, Mayara, se eu tenho um negócio sozinha e não precisei ceder na tomada de decisão ou de que forma eu vou empreender, eu vou ter que ceder para o mercado. Porque quando eu não tomo conhecimento da minha rede, do meu negócio e vou revendo o meu processo, o mercado me faz ceder. Porque quem viabiliza o meu negócio não sou eu, é o mercado. Eu preciso ir me moldando ao que o mercado precisa para me tornar viável. O maior termômetro para mim de um negócio é o cliente. Eu posso ter a melhor consultoria do mundo. Se eu não estou vendendo, não é melhor. Né? O melhor negócio é o que as pessoas querem, que as pessoas valorizam, encontram valor. Tá? Então, pode ser que eu tenha uma ótima didática, que eu tenha me preparado, mas se eu não sei alcançar as pessoas, se eu não sei transmitir na linguagem que faz sentido para elas, o meu negócio tem muito a mudar. E quando você é cooperativa, você passa por esse processo necessariamente. Porque até para eu conseguir legitimar uma tomada de decisão, eu vou precisar argumentar. E aí você vai construindo esse processo coletivo. Não estou dizendo que é fácil, mas é necessário. E quando eu faço negócio sozinha, como eu chamo de muito solitário o trabalho da consultoria, que é o que eu faço hoje, apesar de fazer
um esforço enorme para sempre pedir a opinião das pessoas do meu negócio. Mas uma das coisas que eu super valorizo na construção, seja de associação, eu participo de algumas associações também, ou cooperativas, é esse processo. Até você levar o negócio para o mercado comprar, se você está em grupo, você teve que convencer os demais a fazer investimento, a entender que aquele é o melhor produto, a buscar mercado para ele. Então, percebe, se foi legitimado com aquela meia dúzia que está ali comigo, a gente já, de alguma forma, passou por um primeiro filtro. E quando eu estou sozinha, pego a minha rescisão, saio da organização e já vou para o mercado empreender ou montar um negócio, compro uma franquia. Geralmente eu entrevisto muita gente que pega a rescisão, compra uma franquia. Eu falei, tá, e de que forma que você validou que esse negócio tem a ver com você? Ah, Thais, eu tava louca para trabalhar com alimentação, não sei quantos anos como executiva de um banco, não aguentava mais. Eu falei, você gosta de trabalhar com alimento? Não. Gosta de trabalhar com o público? Não. Eu falei, vai ter um processo de autoconhecimento aí. Você percebe, se fosse cooperativa, a gente já teria que ter passado por essas perguntas antes. Por mais que a cooperativa já esteja montada e eu entro nela depois, existe esse negócio de ser aceito, de me perceber no grupo. Porque se você não se percebe contribuindo, você também sai. Então, esse namoro, ele te fortalece, ele te obriga a fazer perguntas. E a união de forças nesse momento é essencial, né? Mitiga o risco. O Newton está falando aí, ele é da Cooper Fênix TI, que é a cooperativa de TI que me ajudou no início e que está com a gente na TEI até hoje. Então, Newton, super agradeço. Ele está falando cooperar ajuda a empreender. Obrigada, Newton, pela sua contribuição. Ajuda mesmo. Inclusive, a gente do TEIA Jardim Edit, a gente está dentro de um espaço que funciona uma cooperativa também, a Misturas e Sabores Edit. Eu conheço, eu participei do processo delas, mas eu não estava mais trabalhando em fomento, eu estava trabalhando na incubadora lá da prefeitura, e acho que foi 2017, 2018, eu passei uma época aí com elas também. Fiquei super feliz de saber que agora tem aí, que vocês estão contribuindo com o trabalho delas. A gente está no TEIA, né? A gente tem algumas cooperativas que circulam os TEIAs e frequentam os TEIAs. Essa é a que frequenta de mais perto. Porque vocês estão juntos, né? Estamos juntos e é muito gostoso estar lá com elas, né? Acompanhar o trabalho delas, ver esse trabalho do associativismo trazendo o resultado para elas, né? Então elas têm uma experiência delas é muito, muito gostosa de ver. E a gente traz elas aí várias vezes já de exemplo para alguns lugares. Então, na verdade, elas têm vantagem. Também, né? Oi? Júlio, na verdade, elas têm vantagem, né? Ah, sim. Porque vocês acabam estão sempre ajudando, né? Estão sempre à disposição para orientar. Perfeito. Então, e aí é buscar esses apoios, né? E já dou como dica, né, para os empreendedores, para quem está escutando, né, se aproximar de todos os TEIAs. A gente tem 10 unidades aí na cidade, são espaços que é possível fazer treinamento, fazer reunião, tem pessoas capacitadas para poder ajudar. Isso tudo gratuito, né? Então, o TEIA é uma fonte de espaço para se iniciar até um início de trabalho, que pode ser coletivo, fazer reuniões e assim por diante. Então, aproveitem, está disponível, hoje fechado em virtude da pandemia, mas estamos ainda trabalhando com lives, atendendo à distância, inclusive a Nayara já colocou aí os telefones da Desampa para quem tem dúvidas, microempreendedores individuais, então a gente está disponível aí e trabalhando nesse momento e daqui a pouco presencialmente, com treinamentos, consultorias e assim por diante.
Então, queria agradecer demais, viu, Thaís, por ter abrilhantado a nossa tarde aí, falado dos pães, desse nosso café gostoso de aprendizado. Foi uma delícia aprender um pouco mais, falar de um assunto tão gostoso, de uma forma tão, tão bacana. Então, gratidão aí pelo seu tempo, pela tua colaboração, e mais ainda, me matou uma saudade, eu sou apaixonado pelo projeto do Léo Comissari, é um projeto fantástico, maravilhoso, tive a oportunidade de conhecer também, então me fez um filme voltar um tempinho atrás na minha vida, mas um tempo muito gostoso. Quando você falou, eu falei, meu Deus do céu, olha o coração batendo forte. Eu sou cria do Léo Comissário, eu sou cria quando eu tive contato, né, com a incubadora, eles estavam criando a moeda social aqui, não sei se vocês conhecem, moeda social é um dinheiro social que gira aí nos empreendimentos, eu não entendia nada, eu tinha acabado de vir de pessoas, e aquilo começou a abrir um mundo na minha cabeça, mas eu falei, é esse mundo que eu quero pertencer, e não saí nunca mais, isso foi em 2005. Eu não lembro o ano, não, mas eu lembro que eu formei bastante empreendedores aí, e tinha turmas, né, que faziam alimentação, e eles faziam bolo, eles têm um espaço para ser maravilhoso, né, para treinamentos técnicos, continua, né, então, e um pessoal muito acolhedor, né, então trazem até hoje, provavelmente, melhor ainda do que já faziam, esses treinamentos de capacitação. Eu cheguei a fazer várias capacitações empreendedoras aí, eu adorava muito trabalhar aí nesse local. Então, bom saber disso. Voltou à minha memória. E agradecer a todos aí que tomaram esse café com a gente à tarde aí, esse café maravilhoso aí de conhecimento, agradeço muito, obrigado a todos aí, obrigado, Nayara, e semana que vem temos mais, estamos juntos aí. E gratidão, viu, Thaís? Eu que agradeço a vocês também por terem me dado essa condição, tá, de estar aqui, muito obrigada, de verdade. A gente agradece, é uma excelente live, assunto super interessante, né? Pouco comentado, pouco falado, as pessoas acho que têm um pouco de resistência, mas espero que elas passem a considerar, porque é uma iniciativa bem legal, né? Que pode ajudar muito nesse momento. Eu coloquei no chat de vocês o link do Sescop com o programa de orientação que eu falei que é gratuito, para as pessoas que tiverem interesse, tá? Ali no chat. Eu vou colocar aqui nos comentários para o pessoal ter acesso. O link que ela está falando do Sescop. Então, caso tenham interesse, visitem o Sescop, vejam, conheçam pessoas que também estejam com o mesmo interesse de vocês, com a mesma atividade de fim, e considerem fazer uma cooperativa. Agradece mais uma live, agradece a nossa convidada de ter participado de mais uma live com a gente, e a gente vai encerrar por aqui. Tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.